Olá, meu nome é Ana Cristina Lacerda, sou professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri e vou falar hoje sobre políticas voltadas para mulheres. Quando falamos de políticas voltadas para mulheres, são diferentes frentes que devem ser debatidas, desde o combate à violência do gênero, a questão salarial, oportunidade de empregos, saúde reprodutiva, os direitos da mulher, né, sobre seu corpo, promoção da igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade, a questão da sua participação na política, na liderança feminina e na educação. Então, o meu foco da minha fala, considerando a minha formação e hoje como na função de pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, eu vou trazer a minha fala mais para a questão da pós-graduação, das diferenças do gênero de mulheres e homens na pós-graduação e a participação de mulheres em áreas estratégicas onde elas estão subrepresentadas. Atualmente, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos disponibilizou no site uma pesquisa de 2009 a 2021 de levantamento de egressos de diferentes programas nas diversas áreas do conhecimento em nível mestrado e doutorado. Então foram feitas várias análises, entre elas a participação de mulheres e homens entre os titulados. Podemos observar por meio desse gráfico, o primeiro nível mestrado e o segundo doutorado, que ao longo dos anos houve um aumento da participação de mulheres na pós-graduação. Esse aumento em 2021 representou quase 14% mais mulheres do que homens. Em nível doutorado, esse percentual é em torno de 11%. Ao observarmos esse gráfico, que representa também a proporção de mulheres tituladas, agora por diferentes regiões, pegando aqui o Brasil como um todo, a média, a diferença, então, de 2009 a 2021, representando aqui mais ou menos 14%, e isso se reproduz de forma equilibrada nas diferentes regiões. O mesmo observamos em nível de doutorado. Quando olhamos para as diferentes áreas do conhecimento, fazendo um recorte aqui de 2021, nas áreas em verde, ciências exatas e da terra, e em azul, engenharias, são áreas onde a participação de mulheres na pós-graduação em nível mestrado é muito inferior a 50%. Ainda há um destaque para a área de ciências sociais aplicadas. Observamos esse mesmo comportamento, ou seja, menos mulheres que fazem pós-graduação em nível doutorado nessas áreas do conhecimento. Então, aqui já sinaliza a importância de estratégias de indução de mulheres na pós-graduação, especialmente nessas áreas do conhecimento, que são áreas exatas da terra, engenharias e sociais aplicadas. Bom, ao observarmos mulheres empregadas, mulheres com mestrado em verde e mulheres com doutorado em roxo, a partir de 2017, observa-se claramente um aumento percentual de mulheres, tanto doutorado quanto mestrado, com emprego. Então, até agora, nós falamos que tem mais mulheres na pós-graduação, falamos que mulheres com pós-graduação estão empregadas. Entretanto, quando observamos as diferenças salariais, fazendo um recorte aqui, 2009, essa diferença era de 28%, ou seja, mulheres com mestrado numa mesma função ganhavam 28% menos do que homens. E isso, atualmente, se reproduz, permanece. E o mesmo ocorre no nível doutorado.
Bom, quando observamos essas diferenças de remuneração de mulheres por área do conhecimento, observando aqui, ó, a média, né, vamos pegar o total quando pega todas as áreas, em verde representando mestrado, em roxo doutorado, observamos que a diferença de mestrado média é de 25%. Ou seja, mulheres ganhando 25% menos do que homens, com a mesma formação e na mesma função. Já para doutorado, né, pessoas com doutorado, mulheres ganham menos do que homens em torno de 15%. Isso ocorre nas diferentes áreas, né? Obviamente, em algumas áreas, essa discrepância ela é mais acentuada. Se nós observarmos também aqui as sociais aplicadas, ciências agrárias. Bom, por região, né, também observamos essas diferenças. Algumas regiões, como a região, por exemplo, região sul, né, é maior do que a média no Brasil, a região sudeste, então, principalmente no nível de mestrado, isso fica mais importante. Quando olhamos doutorado, as diferenças são mais acentuadas na região também sudeste, centro-oeste. Bom, quando olhamos a atividade econômica, né, essas diferenças salariais, elas são mais impactantes em áreas como administração pública, defesa e seguridade social, indústrias de transformação. Portanto, alguma política no sentido de estimular mulheres a participar de atividades econômicas envolvendo a questão da administração pública, defesa e seguridade social, a questão de indústria é importante. E, ao mesmo tempo, buscar formas de trazer equidade salarial para pessoas com o mesmo nível de formação, executando a mesma tarefa. Existem calculadoras hoje que mostram e evidenciam essas discrepâncias. O governo atual ele tem trazido essa temática de igualdade salarial, de equidade salarial, para homens e mulheres que desenvolvem a mesma função, com a mesma titularidade. Tanto é que o Lula sanciona a lei que iguala salários, homens e mulheres realizando as mesmas funções. E como eu estou atualmente na função de pró-reitora de pesquisa e pós, é importante também trazer o panorama dos bolsistas de bolsa de produtividade do CNPq, né? Que é uma bolsa, um grant para pessoas que desenvolvem pesquisas que geram impacto social, econômico. Então, existe um destaque e uma forma de recompensa, né, por meio dessa bolsa. E essa bolsa ela tem o extrato 2, que é o mais baixo, e o extrato 1, com as suas derivações, com valores mais altos. Então, podemos observar nesse artigo, né, que é um artigo que mostra mulheres e homens, né, com relação às bolsas PQ, de uma forma geral, mulheres têm um quantitativo menor de mulheres com essas bolsas comparado com homens. E se nós observarmos os estratos mais altos, né, ou seja, bolsas com taxa de bancada mais expressiva e valores mais expressivos, essas diferenças são ainda mais impactantes. Observando as diferentes áreas, isso fica ainda mais impactante, né? Como eu mencionei, exatas e da terra, sociais aplicadas. E ao observarmos a questão, né, da raça e etnia, somando aqui, em torno de 6% das mulheres que têm bolsa, apenas 6% apresentam raça preta, amarela ou outra. Daí, realmente, a necessidade de se pensar em tentar incluir mulheres na ciência. Em 2014, essa temática ela estava em pauta, jovens pesquisadoras com algumas políticas voltadas para estímulo a editais voltados para mulheres,
E atualmente, né, teve uma fase que isso ficou latente, isso retoma agora com força, né, por meio de diversos editais, estimulando meninas nas áreas exatas, engenharias, mulheres na ciência. A própria FAPEMIG, que é de Minas Gerais, com oportunidades de financiamento para mulheres. E existe um movimento importante, o Parenting Science, com foco em equidade, gênero e inclusão, que tem feito ações muito importantes junto aos órgãos de fomento, tentando trazer a importância de se considerar aspectos, né, importantes na hora de seleção de editais e tudo mais. A plataforma Lattes agora apresenta campo de raça, cor e de licença, paternidade, maternidade, adoção. Isso é o primeiro passo, né? Ainda tem muito a fazer, porque na verdade tem que se entrar nas análises, por exemplo, de bolsa de produtividade, né? O interstício das mulheres considerada, né? As produções e as ações impactantes, tem que se retirar momentos onde a mulher teve, ou o homem teve que se dedicar por meio de licença à família, né? E o mesmo tem que se induzir editais para pessoas de raça e cor com menor expressividade em termos de quantitativo de bolsas, né? Na UFVJM, nós recentemente desenvolvemos uma plataforma junto com o sistema de tecnologia da informação, onde os indicadores da pós-graduação eles ficam disponíveis quase em tempo real, né? Então, nós temos as diferentes áreas, os programas nas diferentes áreas, e uma das abas é quantitativo de mulheres e homens. Bom, então eu vou finalizar minha fala, né, com a Maria da Conceição Tavares, que uma importante economista, mulher, que trata a questão, né, da justiça social, que essa frase, parafraseando ela, quando uma mulher entra na política, ela muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, ela muda a política. E aí a nossa ministra, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que tem também uma frase muito importante: cada mulher que ascende na hierarquia da carreira científica, ela passa a ser um exemplo e inspiração para outras mulheres. Muito obrigada.